Sejam bem-vindos. A prática do jejum nos aproxima de Deus. Sabe o porquê? Deus pede o jejum para que as pessoas demonstrem arrependimento genuíno por seus pecados. O jejum é um símbolo visível de uma atitude de obediência e remorso, reconhecendo a necessidade de perdão e transformação. Hoje nós vamos entender melhor essa prática. O jejum é uma prática espiritual presente em muitas religiões e tradições. É visto como um ato de empenho e disciplina. Quando Deus pede ou recomenda o jejum, existem várias razões e propósitos por trás, que vão além da simples abstenção de alimentos. Uma das principais razões para o jejum é demonstrar humildade e dependência de Deus. Ao jejuar, nós reconhecemos que a vida não depende apenas de comida ou de bens materiais, mas de Deus. O jejum é uma maneira de lembrar que Deus é a fonte de tudo o que precisamos. O jejum também é uma forma de purificação espiritual. Ao parar de consumir alimentos, a gente se concentra em limpar o coração e a mente de pensamentos e ações impuras. É um tempo para refletir sobre a própria vida, reconhecer os erros e buscar o perdão de Deus. Jejuar nos ajuda a se afastar das distrações do mundo e a focar no que realmente importa: a conexão com Deus. É como se nós estivéssemos desintoxicando nosso espírito, se preparando para receber bênçãos de Deus. O jejum é uma prática que exige disciplina e autocontrole. Ao renunciar voluntariamente à comida, a gente fortalece a fé e determinação em seguir os caminhos de Deus. O jejum é uma maneira de treinar o espírito para resistir às tentações e para desenvolver uma fé mais sólida. Esse autocontrole é como um teste. Ao jejuar, nós mostramos que podemos resistir às vontades do corpo e se concentrar no que é mais importante espiritualmente. Em algumas religiões, o jejum é visto como uma maneira de alcançar a iluminação ou uma compreensão mais profunda da vida. Ao jejuar, buscamos clareza mental e espiritual, tentando nos conectar com uma verdade maior ou com Deus. Esse tipo de jejum é uma forma de ir além das necessidades do corpo e encontrar paz interior e um propósito mais elevado. Jejuar também pode nos ajudar a entender melhor o sofrimento dos outros, especialmente daqueles que não têm comida. Ao sentir fome, mesmo que por um tempo curto, a pessoa pode desenvolver mais compaixão pelos que passam fome todos os dias. Em muitas tradições, o jejum é acompanhado por atos de caridade, como doar comida ou ajudar os necessitados. Isso faz com que o jejum seja uma prática que beneficia tanto a pessoa que jejua quanto a sociedade em geral. Na Bíblia há relatos de jejum por pura vontade e também amando de Deus. Na passagem de Joel, Deus diz ao povo de Israel para voltar a Ele com todo o coração, com jejum, pranto e lamento. O jejum, neste contexto, é um sinal de arrependimento e de busca sincera por Deus. Em Jonas 3, os habitantes de Nínive jejuaram e se arrependeram de seus pecados quando Jonas os alertou sobre a destruição iminente. O jejum foi uma demonstração de arrependimento genuíno e de desejo de mudar suas vidas. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de começar seu ministério público. Mateus 4. Durante esse período, ele foi tentado pelo diabo, mas o jejum o ajudou a resistir e a fortalecer sua missão. Em Atos, a igreja em Antioquia jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé para sua missão. O jejum foi uma maneira de buscar a orientação de Deus e garantir que estavam tomando a decisão correta. Outros pontos da prática do jejum. O jejum pode ser visto como um ritual de passagem para algumas religiões, um momento de transição entre um estado espiritual e outro. Em muitas tradições, o jejum é usado para marcar o fim de uma fase e o início de outra, seja pessoal ou coletiva. Esse período de abstinência pode ser uma preparação para receber novas energias ou transformações espirituais. Ele simboliza a morte do velho e o nascimento do novo, representando um ciclo de renovação espiritual. Ao jejuar, muitas pessoas relatam um aumento na intuição e uma maior capacidade de perceber sinais e símbolos espirituais. Com a mente mais limpa e menos focada nas necessidades físicas, há espaço para que a intuição floresça. Essa maior sensibilidade espiritual pode ajudar na tomada de decisões importantes ou na compreensão de situações complexas com uma perspectiva mais elevada. O jejum também pode atuar como uma prática de desapego, não apenas em relação à comida,
mas também em relação a pensamentos, emoções e comportamentos que não servem mais ao propósito espiritual da pessoa. Ao abrir mão do alimento físico, há uma metáfora implícita de liberar apegos emocionais e mentais. Isso pode levar a uma sensação de leveza e liberdade espiritual, ajudando a pessoa a se concentrar no que realmente importa em sua jornada espiritual. Durante o jejum, algumas pessoas relatam uma maior sensibilidade às energias ao seu redor e dentro de si. Essa sensibilidade pode se manifestar como uma maior percepção da vibração do ambiente, até mesmo das pessoas ao redor delas. Essa abertura energética pode proporcionar experiências espirituais mais intensas e conexões mais profundas com a parte espiritual. O jejum pode trazer à tona o desconforto físico e emocional, mas em vez de evitar esse sofrimento, a prática espiritual do jejum encoraja a exploração desse desconforto como parte do crescimento espiritual. Ao enfrentar essas dificuldades, a pessoa pode desenvolver uma maior resiliência espiritual, aprendendo a aceitar e transcender o sofrimento como parte do caminho espiritual. O jejum pode reconectar a pessoa com a simplicidade da vida e da espiritualidade. Ao remover os obstáculos e as distrações que a comida e outras coisas podem trazer, o jejum simplifica a existência, permitindo que a pessoa redescubra a beleza e o poder da simplicidade. Essa reconexão pode trazer um profundo sentimento de paz e satisfação interior, mostrando que a verdadeira parte espiritual da vida é muitas vezes vista nas coisas mais simples e puras ao nosso redor diariamente e não temos essa percepção por causa das preocupações terrenas. Se você quer começar a praticar o jejum, saiba, antes que é muito importante ter cuidado e procurar a orientação de um profissional de saúde. O jejum pode afetar o corpo de formas diferentes, dependendo da saúde de cada pessoa e de suas condições anteriores. Sem o acompanhamento certo, há risco de problemas como falta de nutrientes, desidratação e outras complicações. Um médico ou nutricionista pode dar conselhos específicos para garantir que o jejum seja seguro e adequado para você. Colocar sua saúde em primeiro lugar é essencial ao fazer mudanças na alimentação. Além disso, um profissional pode ajudar a adaptar o jejum ao seu estilo de vida, garantindo que você mantenha energia suficiente para suas atividades diárias. Ele também pode monitorar seu progresso e ajustar a prática conforme necessário para evitar qualquer efeito negativo. Lembre-se de que cada corpo funciona de um jeito, e o que serve para uma pessoa pode não ser ideal para outra. Por isso, ter uma orientação personalizada é fundamental para que você tenha uma experiência positiva e saudável. Se você gostou do nosso vídeo e da mensagem, peço que se inscreva no canal, deixe o gostei embaixo do vídeo e comente que tipo de assunto você gostaria de ver aqui. Que Deus e o nosso Senhor Jesus o Cristo te abençoe grandiosamente hoje e sempre.